pela atividade não só e pelo acesso à criação de algum subterrâneo underground que no Porto não havia, e que eu em Lisboa disse que ia trazer para o Porto, e começámos a fazer intervenções de rua e começámos a fazer isso, e a Rádio Caos patrocinava e punha-se à frente como o movimento literário dos anos 80. Pronto. Entretanto, as coisas levaram o desenvolvimento que tiveram com as emissões de manifesto que tínhamos de 15 em 15 dias, em vários sítios, em pontos da cidade, em casa do Alex, e outros que tiveram, que nos forneceram os sítios e que éramos seguidos pelos rádios elétricos. Em 84, a nossa polícia, em 84, eu, Bernardino Guimarães e o falecido Conec fomos recebidos por Secretário de Estado Junqueiro, em Lisboa, e o assessor, eu vinha a falar com... Estava em comunicação social? Sim, não era da comunicação social, tinha a ver com essa parte, não sei especificamente se era. Era por acaso mudou há pouco tempo, rapaz. O assessor dele ouviu-me a falar e disse: "Pá, você é o Ada Silva?" Sou, porquê? É que eu tenho aí as gravações todas dos seus programas, que eram bem bonitos. Eu disse: "Epá, foda-se, arranje-me lá, quero uma gravação disso tudo." A gente não pode arranjar. E disse assim: "Olha, e então, e como é?" E ele disse assim: "E sabe porque é que vocês não foram fechados e não houve uma intervenção como houve em Lisboa em algumas rádios na altura? Por isso não era muito pacífico. E sabe porquê que não houve? Porque o juiz não assinou. Um juiz aqui, que eu fiquei admirado por isso, um juiz aqui no Porto não autorizou a intervenção, nomeadamente na Casa Leonida, na altura, porque era cultura. E disse. E ele tinha esses documentos todos, que entretanto devem ter já, né? Já devem ter desaparecido, porque aquilo duravam um certo tempo. Pronto, a Rádio Caos tinha um lema que era agarrar, que era o bando do imaginário, que era agarrar, desmistificar e fazer um outro lado da cidade do Porto, que depois veio a confirmar-se com o movimento dos fanzineiros, que a maior parte do pessoal patrocinou, com o pessoal do CQJ, do jornalismo, que muitos iniciaram lá na Rádio Caos, e com as intervenções literárias e as revistas que a gente publicou, e com um grande movimento de coisas. E depois tínhamos era quebrar a barreira da regi-ideologia, que a gente dizia na altura, que agora está a voltar, e o ouvinte. Nós começámos a pôr o ouvinte a fazer rádio. Quebrámos a barreira e muita gente, começou a desmistificar a ideia da rádio quando começou a fazer rádio. Mesmo para aqueles que estavam na RDP, que foram para a Caos fazer rádio e não sabiam fazer rádio na Caos. Porquê? Porque estavam habituados ao colinho. Estavam técnicos, tecnição, isto mais aquilo, e depois o gajo ia lá, vomitava. Aqui tens que fazer tudo, tens que fazer de comer e vomitar depois a seguir. Maneiras que isto é só para dar uma teu pai, vou-te contar, Paulo. E tínhamos programas de autores, ou de autores, mas todos tínhamos uma ambição cultural que nos esqueçamos. O movimento foi um movimento também político. Não podiam fazer nada, porque o rapaz que nos mandou uma carta, o Rebelo, da Sociedade Portuguesa de Autores, que é um autor de teatro. Luís Francisco Rebelo. Isso. E escrevemos uma carta a dizer que a gente não seria legalizado se não pagássemos 80 contos por mês de coisa. E eu respondi-lhe: olha lá, ao Palerma, quando é que uma coisa ilegal paga impostos? E fomos recebidos eu fui dar 2 vezes, pois até me disseram que eu era do PRD. Fui recebido da Assembleia da República para a Comissão de Juventude, que era o Rego, o velhinho, o Rego, um gajo de uma juventude fabulosa. Era ele que presidia a Comissão da Juventude. A minha, ao Conec também. E foi lá um divertimento lá, a Assembleia, foi muito fixe. E toda a gente lá ficaram, o pessoal tinha, o pessoal da causa era muito agressivo, muito isto, não. É a agressão da verdade, a agressão da comunicação. Nós tínhamos, mas não queríamos ser nós a divulgar isso, a desmistificar. Desmistificar é tirar a barreira, o ouvinte começar a fazer rádio, disponibilizar custos, claro, temos material, temos que pôr a eficácia. Alguns traziam as agulhas de casa, traziam os discos com
como para os bairros antigamente, pronto, isso tudo bem. E tinham os seus critérios. O meu critério, fui muitas vezes o gajo lá da programação, eu nunca disse que não. Mas havia um tempo de experiência. Se havia coletivo, nunca disse que não. Porque a minha ideia não era, eu não sabia fazer rádio. Não é? Quando eu comecei a fazer rádio, eu não sabia fazer rádio, mas era não é? E sabia, eu trabalhei em 12 anos em jornais, colaborei em jornais, já Lisboa, isso, mas aquele outro, também tinha direito à carteira de jornalista. Eu disse, não, eu se quer a carteira vou tirar o curso de jornalismo, que já está aí. Por isso é preciso ver as coisas como elas são. E era isso que eu queria. Olha, eu quero da contracultura. E só da contracultura, do punk rock teórico, isso mais aquilo outro. E era porquê? Porque concebia uma coisa que hoje já é um bocado de museu, mas não interessa. Concebia que a comunicação e a partilha de ideias deve ser conjunta. Deve ser um pensar, costumo dizer, um pensar coletivo. Um pensar coletivo não é eu dizer a nenhum de vocês o que é que vocês têm a dizer. É ouvir-vos e dizer o que eu tenho a dizer e vamos na maior. Percebes?